Hoje eu tenho o privilégio de conversar com Luiz Ismael, que além de ser yoga terapeuta, ele é educador, mediador de conflitos e facilitador de processos de comunicação não violenta, além de ter pós-graduações tanto na gestão de pessoas quanto nas ciências integrativas, gestão corpo e mente. Luiz, como é que você acha que está a comunicação no mundo de hoje e em que medida ela está contribuindo para a escalada de conflitos em várias instâncias da sociedade? Primeiro, o prazer é meu, né, estar aqui para a gente fazer esse bate-papo hoje. Respondendo a sua pergunta, a comunicação nos dias de hoje, ela está, eu diria que caótica, mas assim, porque o mundo hoje está muito intenso. Então, a gente percebe o mundo, né? Basta pensar na gente mesmo. Acho que se cada um fizer um exercício rápido aqui, como é que você tem se sentido ultimamente? Mais agitado, mais calmo? E eu acho que tem algumas coisas que têm contribuído para isso, né? A gente pode citar a pandemia, sem sombra de dúvida. Eu costumo dizer o seguinte: as pessoas que já foram impactadas do ponto de vista de saúde pela pandemia, há aquelas que vão ser ainda e há aquelas que não perceberam, mas também serão impactadas. Então, esse fator da pandemia por si só já é suficiente, mas o mundo, por conta da informação, a velocidade com que as coisas acontecem, ele tem sido bastante intenso e, portanto, desafiador. Então, a comunicação ela se insere nesse processo. E você acha que a pandemia ela tornou ainda mais desafiador o processo de comunicação? Sim, eu acho que sim. Primeiro porque a pandemia nos trouxe um contato muito próximo com alguém que nem sempre a gente tem esse contato próximo, que somos nós mesmos. Nós somos forçados a olhar para dentro, né? Havia uma tese de que depois da pandemia nós conseguiríamos extrair o nosso melhor, que seríamos como humanidade melhores. Acho que essa tese ela está um pouco ainda, né? Eu acho que isso é uma questão de futuro, mas eu acho que a gente ainda está patinando um pouco nisso, porque olhar para dentro não é tão simples, né? Olhar para si mesmo, porque isso implica olhar para os nossos valores, certamente, isso é fácil de divulgar, mas também olhar para a nossa sombra. Então, nesse sentido, o desafio foi grande e eu acho que isso também traz reflexo para a nossa vida em sociedade, para a nossa comunicação e para a relação com o outro. E certamente essa pandemia, o fato de termos ficado enclausurados em algum momento, com restrição de mobilidade, ela trouxe à tona muitas sombras. Sim. Né? Tanto nossas quanto da nossa convivência, porque você sabe que muitas pessoas passaram a ter conflitos familiares que antes não tinham ou que não percebiam, porque passavam o dia distante e se encontravam de noite para dormir em casa. É verdade, é verdade. Existe você falou agora e me lembrou um livro que eu li, e eu gosto sempre de citar, é um livro que chama O Efeito Sombra, e ele é escrito por 3 autores, um deles o Deepak Chopra. E eu lembro que eu estava em pleno voo, né, lendo esse livro, e teve uma frase que me chamou muita atenção, e eu confesso que eu fiquei o resto do voo, os 30 minutos que me restavam, parado naquela frase. E dizia algo mais ou menos assim: de uma vez por todas, você precisa entender que o bem não tem poder de vencer o mal. E se você pensa que há uma luta de bem contra o mal, você já perdeu. E ele falava isso não do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista do bem e do mal que todos nós trazemos, a nossa luz e a nossa sombra. Então, ele dizia que a gente precisa estar atento, não é que, primeiro, não há luta, porque a gente vive numa dualidade. O bem e o mal existem, a gente precisa, como ele dizia, que o nosso bem esteja 2 passos adiante, para que a gente possa ter um pouco de equilíbrio nessa dualidade. Interessante isso, quer dizer que não existe luta do bem contra o mal. Essa foi a frase que me deixou assim alguns minutos até que ela sentasse. Ele falava: se você pensa em luta, você já perdeu, porque é isso que acontece. Você está na dualidade. Não, e mais que isso, quando ele fala da sombra, né? A nossa sombra, o que é que acontece? A gente não quer
que o nosso lado sombrio apareça. E o que a gente normalmente faz? Esconde, abafa. E essa é a melhor forma de que a sombra crie força. E aí esse é o princípio. Então, quando você precisa acolher a sua sombra, né, comunicar. E aí entra nessa questão da comunicação, né? O primeiro passo, quando a gente fala em comunicação, a gente pensa, vamos falar de comunicação não violenta. A gente pensa em comunicar com o outro, né, com a outra pessoa. Mas o interessante é que o trabalho começa antes. Como é que está a minha comunicação comigo mesmo? Ou seja, tudo começa em nós, inclusive a comunicação. Então, pelo que você falou, eu acredito que a nossa comunicação com o outro ela é muito reflexo da nossa comunicação com a gente, ainda que a gente não perceba isso em vários momentos. É verdade, é verdade. Eu acredito nisso, porque se você não tem se você não consegue encontrar fontes de equilíbrio, né, para você mesmo, você dificilmente vai conseguir oferecer isso ao outro. É a história da máscara do avião, né? Coloque primeiro em você mesmo para que você possa ajudar outros a respirar. E para algum desavisado isso pode parecer uma coisa um tanto egoísta, mas na realidade é essencial, porque você não pode ajudar alguém se você não tem equilíbrio, porque uma das coisas que se fala, por exemplo, na comunicação não violenta, é a importância da empatia, né? E, assim, às vezes a gente confunde empatia com pena, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós somos biologicamente equipados para sermos empáticos. E aí esse mundo ruidoso que a gente vive, ele tem, por exemplo, a pandemia, ela nos tolheu um pouco essa capacidade empática. A gente se distanciou do outro, olhou o espelho e talvez esse espelho não fosse tão bom, né? E fez com que a gente se desconectasse. Então, a CNV, ela tem essa possibilidade de oferecer um contato amoroso com você mesmo para que você possa oferecer isso para outra pessoa. Aproveitando o gancho, eu queria que você explicasse para a nossa audiência, para quem ainda não sabe exatamente o que é comunicação não violenta, quem criou esse termo e como o conceito tem evoluído desde então. Eu posso voltar um pouquinho a fita e dizer por que a CNV entrou na minha vida, né? Então, eu tenho 35 anos do mundo corporativo, né? Trabalhei numa empresa do ramo financeiro. Desses 35, 15 eu passei na área de gestão de pessoas, que foi um momento onde eu pude descobrir uma série de coisas. E, em seguida, vim aqui para o Rio para implantar uma ouvidoria num fundo de pensão. Então, a soma dessas duas coisas me ajudaram a ter uma clareza. Eu trabalhava com mediação, né, nesses dois momentos, tanto na empresa financeira como na ouvidoria. A mediação era um meio, uma ferramenta de trabalho. E aí, logo que eu descobri isso, eu cheguei a algumas conclusões. Eu lembro que a primeira mediação que eu fui fazer, eu até comentei com a colega de trabalho, eu disse, se esse negócio funcionar mesmo, eu vou colocar um adesivo, eu acredito em mediação. E eu saí com eu não comprei o adesivo, mas deveria ter comprado, porque é algo, assim, surpreendente. E aí, à medida que eu fui aprofundando o meu trabalho, eu fui descobrindo que aquilo era potente o suficiente para não ficar restrito aos muros de uma organização. Então, quando eu saí do mundo corporativo e aí fui trilhar o que eu queria ser quando crescer, eu descobri que a mediação, na realidade, ela é parte de um todo maior, que é exatamente a comunicação não violenta, e que faz parte de um todo maior, que é a cultura de paz. Então, é um grande guarda-chuva. O Marshall Rosenberg, que é um psicólogo americano, ele foi o sistematizador, e ele disse, é interessante que ele diz, eu sistematizei, eu não criei nada, ele simplesmente bebeu em fontes orientais, da psicologia, e trouxe isso. E aí, a comunicação não violenta oferece uma possibilidade para que a gente possa aprimorar a nossa comunicação. Agora, ele também fala, e eu acho interessante trazer isso, que a comunicação não violenta é um processo de aprimoramento da nossa comunicação, com o objetivo de despertar o nosso doar compassivo. E aí, o que ele traz e que eu acho muito rico é que esse processo de comunicação que aprimora a nossa comunicação, a comunicação com o outro, do doar compassivo,
é um processo, mas como qualquer processo, ele pode se perder na mecânica. E eu acho que aí é onde algumas pessoas talvez não compreendam a riqueza da comunicação não violenta. Porque a mecânica, ela traz alguns elementos que são extremamente úteis, mas você precisa entender o propósito. Qual o propósito? É esse mergulhar no contato genuíno de querer oferecer o seu melhor e buscar o melhor do outro, né? Então, se você não está conectado com isso, né, a gente cai no jogo do isso é certo, isso é errado, isso é bom, na dualidade que a gente estava falando agora há pouco. Então, no fundo, tem um exercício grande aí do estado de presença. Com certeza, né? O estado de presença é essencial. Só que o estado de presença, que tem tanta gente que aborda os conhecimentos orientais, né? Mesmo a ciência, hoje o MIT tem o Peter Senge, você tem o Otto Scharmer, todas essas pessoas se debruçaram sobre essa ideia do que é o estado de presença, o estado de flow, o quanto que a gente pode estar presente no outro e presente conosco mesmo. Agora, esse estado de presença, ele é fruto de uma construção. Para você chegar num estado onde você consegue perceber as coisas acontecendo, contemplar isso com um certo distanciamento, sem perder a conexão, isso requer exercício. E eu acho que aí a comunicação não violenta, ela oferece uma possibilidade concreta de você trazer isso para a vida prática. Para a minha relação com você, para a minha relação em sociedade, né? Então, a gente tem o mundo das mídias sociais hoje, que é extremamente intenso também como gerador desse sofrimento, por que não dizer, né? Me ocorreu agora que em 2022 eu fiz um trabalho que dizia o seguinte, que 450 milhões de pessoas no planeta sofrem com depressão e ansiedade. E aí eu fui atualizar isso essa semana, né? A gente já está em 700, foi abril de 2022. O Google já traz que a OMS já informa 720 milhões de pessoas sofrem no mundo de depressão e ansiedade. E o Brasil está como um dos primeiros do ranking, o que é um ranking muito triste, né? Nós somos o país com o maior número de pessoas com depressão e ansiedade. Então, isso não ocorre do acaso, né? Tem toda uma discussão sobre a questão medicamentosa, que não é o nosso foco aqui, mas necessariamente existe uma conexão direta com que vida a gente está levando e de que forma a gente está conversando com o outro. A questão dos valores também, certamente, os valores que cultivamos em família e os valores que passamos a cultivar em função das redes sociais também. Sim. E aí, já que você tocou nas redes sociais, quer dizer, em que medida o fato de não estar mediado pela presença, vamos dizer assim, física, faz com que as pessoas, às vezes, elas sejam ainda menos cuidadosas com a linguagem, é como se elas se permitissem falar coisas que elas não falariam se estivessem na presença física de alguém, seja por se sentirem inibidas, pelo receio da reação do outro. Então, em que medida as redes sociais ela contribui para que a gente tenha uma comunicação mais violenta? A gente, que eu falo, pelo menos algumas pessoas têm uma comunicação mais violenta pelo fato de não estarem sob o risco, vamos dizer assim, de serem agredidas, ainda que possam ser processadas e tudo mais, né? Então, não sei, eu queria te ouvir sobre isso. Eu queria começar da sua última fala, dizer algumas pessoas. Eu acho que o ponto bom para a gente refletir é que nós somos violentos. Ponto. Não são apenas os outros. Não são os outros, nós somos violentos e assim, quando eu me coloco nesse papel de facilitador, eu sempre faço questão, quando eu vou começar algum curso, de dizer, olha, eu sou o meu próprio contra-exemplo, né? Eu vivo diversas situações em casa, na rua, no condomínio, onde, né, a violência ela se apresenta porque isso faz parte também da nossa realidade. E assim, a violência na mídia, ela é reflexo do que nós somos. Existe um experimento antigo do Philip Zimbardo, não sei se você já ouviu, que ele chamou o efeito Lúcifer. Foi um experimento da depois década de 50. Eu não lembro exatamente, eu acho que foi 60. E o efeito
Lúcifer é o seguinte, ele reuniu numa universidade, gerou um ambiente prisional, onde alguns estudantes iam ser prisioneiros e outros iam ser carcereiros, né, chefes da carceragem, e para poder estudar esse ambiente carcerário. O que aconteceu de interessante é que ele teve que interromper essa experiência no meio do processo, porque os carcereiros começaram a agir como tais, e não como estudantes com seus pares. Eles começaram a torturar. E esse estudo foi interrompido, a experiência lá, e o mais curioso ainda é que ele só foi interrompido por os pares do Philip Zimbardo, que era o psicólogo organizador daquela experiência, chamaram a atenção dele mais de uma vez. Olha, você não está vendo que ele mesmo estando de fora e observando essa experiência, ele só se deu conta depois de alguns pares chegarem até ele. Por que essa experiência é interessante para hoje? Uhum. Porque de lá para cá já se estudou muito sobre efeito manada, você vai no estádio de futebol, aquelas cenas de agressão que a gente vê hoje em dia aqui no Rio de Janeiro, mas não só aqui. Por que as pessoas fazem isso? Individualmente, se você pegar qualquer um daqueles torcedores, eles seriam talvez incapazes de um ato tão cruel como você vê na rua. Essa realidade que a gente encontra nesse sistema humano, de sociedade, ela traz um agravante nos mundos virtuais, que é a dissociação de quem eu sou para o meu avatar, ou seja, quem sou eu na vida real, no mundo palpável, e quem é o meu perfil em qualquer uma dessas mídias. Essa dissociação faz com que a gente, trazendo um pouco da sua fala, a gente se desconecte dos nossos próprios valores. E é como se eu fosse meio que invisível ou imune, o que é um erro até legalmente, imune à violência ou imune ao sofrimento que eu posso gerar no outro. Porque eu me dissocio disso, é como se não fosse um humano ali, de certa forma. É como se fosse um personagem, aquele meu personagem pode tudo. Então, isso é um fator que eu considero agravante para as nossas comunicações, e daí a necessidade de se pensar um pouco também na questão do que eu preciso fazer, o que é que eu posso fazer para mudar essa realidade. Quer dizer, no fundo, você despersonaliza o outro. Ele existe ali nas redes sociais, mas é como se ele não fosse uma pessoa real. E aí, trazendo o que você falou antes sobre a sombra, é como se ali eu trouxesse mesmo à tona a sombra. A sombra, A sombra que estava reprimida de alguma maneira no contato real, vamos dizer assim, do mundo físico. Então, ela se solta e a pessoa faz coisas que nem ela própria imaginou, muitas vezes, que seria capaz de fazer, né? Eu gosto dessa ideia, né? Na realidade, assim, é claro que isso é uma digressão, né? A gente talvez não tenha dados científicos mas eu acho que empiricamente é fácil de você ver isso, né? É fácil da gente observar como as pessoas têm esse comportamento, emulam um comportamento que às vezes é distante de quem ela é em essência. E aí, trazendo um pouco do Marshall, né? Quando ele fala desse doar compassivo, né? O que é doar compassivamente? Para falar de compassivo vem de compaixão. Eu acho que vale a pena a gente distinguir. Tem um psicólogo, eu não lembro o nome dele agora, que a gente fala de empatia, compaixão, como se mais ou menos fosse a mesma coisa, e alguns vão para a pena, né? Tem um psicólogo que ele fala que só a empatia tem 8 níveis de empatia, né? Desde a decisão racional, que é um bom começo para você se conectar com o outro em momentos de pandemia, de redes sociais, de distanciamento social. A primeira decisão pela empatia é uma decisão cognitiva, ou seja, eu decido me conectar com você. E é bem importante porque a gente está também se distanciando disso. Só que existem mais 7 outros passos até que você chegue na empatia efetiva, que é quando você de fato se conecta com o outro, né? De fato você gera uma conexão e tenta, aquela ideia de se colocar no lugar do outro, que é impossível, mas você tenta ler com as lentes do outro, que é fundamental. Eu acho que são 2 coisas que estão na base da comunicação não violenta, a nossa capacidade empática, o desenvolvimento, e aí a pergunta é, em que momento eu estou nesse processo?
o quanto eu consigo me conectar ou não com o sofrimento e com a dor do outro. E a outra questão é a autenticidade. O quanto eu estou disponível a falar sobre mim, sobre o outro, a partir de uma verdade e não de um julgamento. Exatamente, porque muitas vezes a gente constrói as histórias todas, constrói mesmo, a partir do julgamento, dos valores, do que a gente acha que é certo, e não está disposto a mudar de ponto de vista. Já que você trouxe tantas referências, eu vou trazer uma também de um livro muito interessante, que é sobre a dissonância cognitiva e sobre memória, e o quanto muitos erros são cometidos em diversas áreas, né? Desde a área de justiça, na política, até mesmo nas terapias, porque se tem uma ideia a princípio, os fatos não corroboram aquilo, mas eu não posso estar errado. Então, mesmo diante de evidências, eu construo toda uma narrativa e até memórias que corroboram aquilo que eu achava inicialmente. Porque a gente constrói as memórias também de maneira seletiva. A gente constrói pegando aquilo que vai corroborar a versão que a gente acha que é melhor, a mais apropriada, e pode ser tanto para coisas que não têm efeito negativo sobre outras pessoas, podem ser até positivos, as memórias que eu tenho de infância que podem ser melhores do que elas foram, e pode também ser piores as memórias do que a realidade foi também. E que quando a gente tem oportunidade, nesse livro que chama Mistakes Were Made, erros foram cometidos, eu não personalizo, eu não digo que foi eu nem o outro, né, mas erros foram cometidos. E quando a gente muitas vezes tem a oportunidade de confrontar aquela memória, muitas vezes a memória ela está completamente invertida. Aconteceu uma coisa e eu inverti, muitas vezes não de maneira deliberada, mas porque aquela versão, ela me servia de alguma maneira, né, para esse propósito. E aí, às vezes, a gente vai contar histórias pegando os elementos que vão corroborar aquilo que a gente acredita. A gente vê isso muito na esfera das disputas políticas, ideológicas. Se você vai para sites que apoiam determinada ideia, eles vão pegar tudo que corrobora aquilo, e se você vai para o outro que está no outro extremo, ele vai pegar tudo que corrobora o outro extremo, né? Até quando a gente toma partido de alguém, dos amigos ou dos países, a gente tende a ressaltar aquilo que está condizente com a nossa visão de mundo, com a nossa interpretação. E aí eu quero te perguntar, quer dizer, como é que a gente consegue manter esse olhar que é menos contaminado, menos viesado por aquilo que a gente acha que deve ser, por aquilo que a gente acha que é o certo, porque muitas vezes é isso, eu acho que tem que ser dessa forma, os outros eu vou entrando nisso daí que fica difícil até saber o que é verdade realmente e o que é uma construção que não está contribuindo para a sociedade, para a nossa evolução enquanto humanidade, e que tem custos altíssimos. Como construir isso, né, Elba? Como tudo na vida, passo a passo. William James, que é o filósofo e o pai da psicologia americana, ele diz o seguinte, que a nossa atenção, ela constrói a realidade, que é exatamente o que você acabou de falar. Então, onde a gente coloca a nossa atenção, a gente vai construindo essa realidade. E a nossa atenção, ele continua, é geradora de caráter e da nossa própria ação. Então, para onde a gente está colocando a nossa atenção? Né? Onde é que a gente está colocando o nosso foco? A nossa atenção é uma lanterna dispersa ou é um laser? Né? Então, essas perguntas a gente precisa responder para a gente mesmo, para a gente saber para onde a gente quer ir, senão a gente cai no conto da Alice. Né? Se a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E assim, do ponto de vista da comunicação, começa assim pela atenção consciente. De que forma eu estou me conectando com o outro, qual é a qualidade desta atenção, né? E qual o nível de consciência que eu tenho, porque a gente está no mundo, como você bem disse, na política, no futebol, né? Onde vale a minha verdade. E o interessante é que a comunicação não violenta, ela coloca
se é que existe uma verdade, essa verdade ela está no meio entre mim e você, né? Como é que a gente acessa essa verdade? Não há outro jeito senão eu me desnudar um pouquinho de quem eu sou, você fazer o mesmo e a gente chegar num caminho do meio. É onde a comunicação não violenta ela se torna extremamente potente, porque normalmente a gente está ensimesmado das nossas... Assim, é interessante falar que a gente está ensimesmado de si mesmo, né, como sendo redundante aqui, porque é assim que nós somos, a gente não pode estar ensimesmado do outro, né? A gente, naturalmente, pelo que a gente cresceu, pelo que estudou, pelo que aprendeu com os pais, pelo que desaprendeu com os amigos e aprendeu de novo, isso forma, né, os nossos pressupostos, a nossa capacidade de enxergar o mundo, as nossas lentes. E assim, o bom primeiro passo é entender que isso é importante, mas não é suficiente. Nem para entender a realidade, porque isso é apenas um recorte dela, nem para entender o outro. Então eu preciso ter uma vontade consciente e genuína de me desnudar das minhas próprias verdades para poder acessar do outro. Porque senão a tendência é a gente continuar cada um com a sua própria verdade, cada um se armando mais, né? A gente está literalmente chegando nesse ponto, né? Por exemplo, né, trazendo para não levar só para as guerras, basta olhar o nosso clima, né? O Rio de Janeiro hoje está um clima terrível, o norte do Brasil está com a seca, o sul, e a gente não para se perguntar o que eu tenho a ver com isso. De sair do conforto da nossa própria existência para dizer, será que eu estou conectado com essa natureza que está aí fora? De que forma eu estou contribuindo com isso? Então, esse desejo genuíno de sair fora de si um pouquinho para entender que nós estamos, de fato, conectados. E aí, assim, indo um pouquinho adiante, mas isso dá trabalho. Aí eu já posso dizer que dá trabalho e dá muito. Bastante. Mas eu gosto de dizer também que o que a gente vive hoje, o cenário que a gente vive hoje não é mais custoso para a gente, não dá mais trabalho, não é mais oneroso, não é mais desgastante. Certamente. E aí eu concordo plenamente com o que você falou agora sobre a questão do custo. Eu tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que dizia assim, a gente muitas vezes se calcula o custo de fazer algo, e aí ele pensava muito em políticas públicas, ele foi um ministro, e não pensa no custo de não fazer, que é muito maior do que o custo de fazer. Só que nessa sociedade cada vez mais complexa que a gente está, não vai ter solução mágica e nem que você possa resolver pontualmente. A vida é cada vez mais um processo que se constrói no cotidiano, né? E aí, assim, eu gosto de falar muitas vezes para a gente, como é que a gente sai dessa ilusão que vai acontecer um grande evento na vida que vai mudar. Então, é o trabalho, é o casamento, é a festa, é ganhar na loteria, é encontrar fulano ou cicrano, é ser convidado para aquela festa. E embora a vida ela possa ser mudada por um evento pontual, de modo geral não é isso que acontece, né? A nossa vida é construída por nossas escolhas diárias, os nossos hábitos de todo dia, inclusive o de pensar. O de pensar, né? Então, como é que você convida as pessoas, e aí eu estou incluindo a todos nós, porque senão fica assim, não, eu penso diferente, eu não sou violento, você já falou que nós somos, né? Nós somos uma espécie que é violenta, e ainda temos um caminho longo a percorrer para nos pacificarmos de alguma maneira. Não sei se você concorda com isso. Mas, enfim, a gente vai voltar. Mas é um processo que você é bem sucedido à medida que você está consciente dele. Certamente, né? Então, como é que nós convidamos primeiro a nós mesmos e depois aos outros a pelo menos estarem nessa intenção de ter uma comunicação não violenta? Muito bem. Esse é um grande desafio, né? Mas assim, primeiro respondendo a sua provocação de somos violentos, não somos, você falou, e eu falei que o nosso comportamento é violento para que a gente não se exima, né, da nossa responsabilidade, que é um dos componentes, né? Porque a gente tem
uma capacidade intrínseca de responsabilizar o outro pelo que Uhum. acontece conosco, né? Então, o princípio da não violência, ele traz essa ideia da autorresponsabilização dentro de um processo, né? Uhum. Não a autopunição, que é totalmente diferente. Mas, assim, nosso comportamento é violento, mas quando você pega a fala do Marshall, ele diz que nós somos, em essência, colaborativos e cooperativos. Uhum. E aí, claro, Interessante. como é que isso dialoga uma coisa com outra? É porque nós somos complexos. Você já falou sobre isso. Nós somos seres complexos. E entender essa complexidade de afirmar o meu comportamento é violento, só que eu não tenho consciência disso muitas vezes, que a gente associa violência à violência física, né? Por exemplo, eu falo, né, muitas vezes que uma das violências maiores que a gente comete é com a gente mesmo, né? Como é que a gente é violento com a gente mesmo? Como é que a gente tem se alimentado, né? Quais escolhas, você falou das escolhas, quais as escolhas que você está fazendo para o seu dia a dia, né? E a gente faz isso, né, no automático e não se dá conta de que aquilo tem consequência, né? E até o diálogo interno que nós estamos tendo. É violento, né? Uhum. Ele é repressor, ele é vitimizador, né? Às vezes se você é autoritário, o seu diálogo interno é repressor. Se você é mais submisso, você se torna culpado do mundo, da vida, né? Então, como começa isso? E aí falar um pouquinho do processo, né? Uhum. Só para que a gente tenha uma ideia, né? Então, eu já falei aqui de autenticidade, eu já falei de empatia, já falei, né, da questão da responsabilização, e dentro desse processo existem alguns componentes que são essenciais para uma comunicação empática, compassiva, né? Eu vou me ater em dois, eu vou citar os quatro, que é a questão da observação, do sentimento, da necessidade e do pedido. Uhum. Eu acho que, assim, a observação, a gente já falou um pouco sobre o não julgar isso, né? Obviamente, não é que você vai deixar de ser quem é, como eu já disse, mas é você abrir mão um pouco desse seu olhar crítico para que você possa tornar a sua fala descritiva. E isso, embora pareça simples de falar, é um grande desafio, porque nós somos naturalmente valorativos e não vamos deixar de ser. Faz parte do nosso processo de escolha no mundo, dizer que isso eu gosto, isso eu não gosto, mas como eu faço para suspender isso? E por que é importante suspender essa nossa capacidade de julgar o outro? Eu vou dar um exemplo aqui para você. Se eu disser para você, Elba, a sua roupa ela é uma roupa que a cor dela é feia, como é que você vai se sentir? Eu acho ela bem bonita, diga-se de passagem. A primeira reação instintiva mesmo é que você vai reagir, porque se você escolheu essa roupa é porque você gosta dela. Uhum. Então, assim, como é que você transforma isso numa linguagem descritiva, né? Você pode dizer, por exemplo, que laranja, né, é uma cor que, para você, traz algumas lembranças do passado e não vai colocar você na defensiva. Eu estou descrevendo uma cor e trazendo uma coisa que remete a mim, né? Então, assim, essa primeira ideia de observar sem julgar, e como dizia o Krishnamurti, é uma das formas mais inteligentes de ser humano, né? É observar sem julgar, é o primeiro passo, digamos assim, nesses componentes. E tem dois outros que eu queria trazer para a gente falar um pouquinho mais, que são os sentimentos. E os sentimentos, eu diria que é a caixa de Pandora de todos nós, porque todos nós somos mobilizados, né? Literalmente, é um fenômeno térmico, né? A ciência já prova isso. Quando você está emocionado, você diz, eu estou com a cabeça quente, né? A ciência já mostra que, de fato, algumas emoções, elas ativam a nossa circulação e a gente, de fato, esquenta, outras esfriam. Só que qual o problema dessa relação do sentimento que nos move, ou nos movimenta, ou nos dá direção e intensidade? É que, na maioria das vezes, nós não conseguimos colocar isso em palavras. E se você não consegue dar nome ao que você está sentindo, você possivelmente vai estar mais sujeito a ir com a corrente. E quando a gente fala de autoconsciência, dar nome ao que você sente ajuda você a ter controle sobre o que está acontecendo com você.
e, eventualmente, poder também ajudar a colocar isso na relação com o outro ou com os outros. Maravilha. Interessante. E você falou dos 4 passos, você Os falou da 4 observação, os 4 componentes. componentes. Você falou da A observação, observação, os os sentimentos, né? sentimentos. Tem uma coisa interessante sobre os sentimentos. Tem um neurocientista, o Antônio Damasio, ele diz que os sentimentos é como um elefante numa sala que você insiste em não falar sobre ele. Imagina um elefante nessa sala e a gente fingir que eles não existem. Daí a importância. E nos cursos, quando eu estou tratando isso em sala de aula, eu gosto de dizer que a CNV ela tem um forte componente de alfabetizar emocionalmente as pessoas, a nós mesmos. Então, quando você exercita isso, você consegue dar nome, e quando você dá nome, aquele sentimento se torna mais próximo a você. Tá? E bom dizer, antes de sair disso, que não existe sentimento bom nem ruim. Né? Existe sentimento que sofre discriminação, inclusive. Né? A raiva, por exemplo, né, é um sentimento forte, mas que tem um papel extremamente importante na nossa vida. Ela nos mobiliza. Agora, se você não tem consciência da sua raiva, aí ela pode sair no campo de futebol, por exemplo. E aí você fica capturado por ela, na Você verdade. fica capturado por ela. O terceiro componente são as necessidades. E aí, de novo, a gente está falando de processo, mas esse processo é importante para que você possa compreender. É como andar de bicicleta. Você precisa entender isso para que depois você vá se desvencilhando também disso, à medida que isso vai se incorporando na sua vida. É um trabalho de uma vida inteira, eu diria, mas assim, que vale a pena. As necessidades, elas nos irmanam todos. Por quê? Quando a gente fala de necessidade, a gente está falando de algo que é comum a mim, a você, a alguém que mora numa tribo africana ou que mora em Manhattan. Todos nós compartilhamos das mesmas necessidades e elas até não são muitas. Né? E quando você fala sobre as necessidades, você está falando intuitivamente sobre coisas que são comuns e que eu e você, ou uma pessoa numa tribo africana, vai conseguir compreender. Além dela gerar esse aspecto de conseguir gerar compreensão no diálogo, na discussão, as necessidades elas nos movem, né? Elas apontam para quando aquilo que eu desejo está sendo atendido ou não. Vou dar um exemplo. Todos nós gostamos de justiça, né? Ou precisamos de ter justiça na nossa vida. Né? Justiça é uma necessidade, como paz, como harmonia, né? Isso são necessidades. E o que é que acontece? A minha necessidade de justiça, se ela não é consciente, ela pode se tornar uma luta contra outra pessoa. Ou seja, no diálogo mais ruidoso, se eu me sinto injustiçado pelo meu vizinho, por exemplo, né? E o meu vizinho vem reclamar de alguma coisa que eu me sinto injustiçado, né? Porque aquilo de fato eu tenho direito daquilo. Se eu não consigo entender que a minha necessidade que não está sendo atendida naquele momento é de justiça, e o vizinho vai trazer com julgamentos, possivelmente, um conflito, né? Naturalmente eu posso, se eu não tenho consciência daquilo, eu posso tornar aquilo num conflito ainda maior. E aí fica a luta de quem tem mais razão. A minha verdade é maior que a sua e quem grita mais alto. Né? Então é nesse campo, né, quando você conhece o que você está sentindo, quando você se conecta compassivamente com o outro, quando você consegue articular sua fala sem emitir julgamentos, mas apenas descrevendo situações, para que você possa acessar a sua necessidade. E a partir dela você consegue fazer, não é que você consegue fazer, não é mágica, mas você consegue condições mais apropriadas para que você possa gerar algo que é satisfatório para ambos. Uma coisa muito importante sobre a necessidade. Atender a sua necessidade pode implicar em eu ter que abrir mão de alguma coisa para mim, e vice-versa. Então, nas esferas de mediação, isso fica muito concreto. Mas o que é interessante, né, quando a gente faz esse exercício de autorregulação, de olhar para o outro, de alteridade, a gente consegue gerar uma coisa que
no grito, no diálogo ruidoso, na ordem, na força, a gente não consegue, que é o seguinte: quando eu consigo gerar um acordo entre pessoas que pensam diferentes, a gente consegue duas pessoas que conseguem caminhar juntas, né? E numa outra situação, dificilmente você vai ter isso. Você vai ter um vencedor, um vencido, né? E uma verdade que cada um vai contar de um lado, e possivelmente um distanciamento. Então, a grande diferença de você pensar com esse olhar aqui no meio é que você consegue construir realidades possíveis com pessoas que conseguem caminhar juntas. E eu acho que a gente está precisando disso um pouco mais hoje, né? Pessoas que consigam, apesar das divergências, reconhecendo as diferenças, conseguem olhar um para o outro e somar, né? Ao invés de simplesmente dividir. Ou seja, apesar das diferenças e até por causa das diferenças, construir um caminhar em que há respeito e permissão para que o outro possa trilhar o caminho dele de acordo com os valores deles, mas de uma forma que seja pacífica, né, para todo mundo. E esse aí é o quarto passo, que é o pedido e a possibilidade de... Esse é o quarto passo para que torne a comunicação não violenta. Eu digo que ela é uma comunicação afetiva, mas ela não é só afetiva, ela não está apenas conectada com ela precisa ser uma comunicação efetiva, ou seja, ela precisa chegar em algum lugar, né, para se tornar, para que haja um produto que seja satisfatório a ambos. Eu gosto de dizer também sobre a comunicação não violenta que ela não é uma substituição a tudo que existe, né? A gente vai precisar continuar, vai precisar continuar existindo, né? Juízes, vai precisar continuar existindo síndicos, vai precisar continuar existindo guardas de trânsito. Por que eu estou falando isso? Porque assim, vivemos numa sociedade onde precisa de um regramento mínimo, e esse regramento ele muitas vezes se dá por força da lei e da ordem, que é importante, tá? Que não vai ser substituída, mas que eu aponto aqui como não suficiente para dar conta da realidade que nos cerca. Muito bem. Então, nós começamos falando das redes sociais, mas, na verdade, essa comunicação não violenta, ou a comunicação mais pacífica ou empática, tem vários nomes para isso, ela se aplica às diversas instâncias e também para as empresas. Você veio de uma instituição, de uma corporação, então, juntando um pouco aí essas duas coisas, tanto do mundo online, digital, porque ele é muito presente, daí a importância de falarmos dele, quanto o mundo corporativo, que envolve os dois elementos hoje, tanto presencial quanto o online. Então, nós vivemos no mundo virtual e analógico ao mesmo tempo. Estamos meio divididos com relação a isso. Como é que a comunicação não violenta ou empática, enfim, ela pode contribuir para isso, e que você desse alguma coisa prática, né, de maneira sucinta, que as pessoas pudessem utilizar a partir de hoje, no dia a dia, para pelo menos começar um processo. Gente, não é panaceia, é bom que se diga. O Luiz, em algum outro momento aí para a gente, quando a gente tiver para finalizar, ele vai falar quando podemos utilizar a comunicação não violenta e quando ela pode não ser efetiva também, porque por não ser panaceia, ela não vai se aplicar e não vai ser solução para tudo, ela não vai se aplicar em todos os casos. Na realidade, assim, o macho ele é categórico, né? A gente não usa, e isso é bem importante, inclusive quando a gente fala do ambiente organizacional, a gente não usa a CNV para fazer com que o outro faça o que a gente quer. A gente usa a CNV simplesmente para a gente trazer o que é melhor da gente, dar os dois passinhos da nossa luz em relação à nossa sombra e colocar isso em função do outro. Se em função disso as relações melhorarem e você conseguir trazer o outro junto, ótimo, mas você não muda para que o outro faça o que você quer. Isso é manipulação, né? Então, no mundo corporativo, você trouxe aí bem nesse mundo desafiador, eu gosto da fala do Bauman, né? O Zygmunt Bauman, quando ele fala a sociedade que está se liquefazendo, né? A gente está saindo de estruturas sólidas, né? O Estado, a igreja, né? A família, né? Tudo isso que a gente tinha como parâmetros que nos davam segurança, estão todos sendo transformados hoje para o mundo das virtualidades, né? O mundo onde as coisas acontecem num campo onde não estamos. A gente já falou sobre isso.
E isso traz um nível de insegurança e de sofrimento, também já falamos sobre isso, muito grande. Nas empresas não é diferente, né? A pandemia aconteceu, muitas pessoas deixaram de trabalhar nos seus ambientes físicos e foram trabalhar em casa, como se fosse a panaceia de todos os males. Eu vi muita gente dizendo, e eu já vi muita gente querendo fazer o caminho de volta, né? Muitas, Porque conheço algumas. nada é solução para tudo. Tem muita gente querendo voltar para o escritório, não tem mais escritório, né? Mas uma coisa existe em comum das empresas estruturais e das empresas virtuais, são as pessoas, são as relações que acontecem, sejam mediadas por um terminal de computador, ou seja, numa reunião presencial, existem pessoas. E aí, pela minha experiência, né, não só com mediação, mas com CNV, eu consegui ainda no mundo corporativo trabalhar processo de CNV. É surpreendente como a CNV ela pode ser extremamente aplicável, né? Extremamente, por quê? Porque, e eu fazia questão de falar isso, né? A CNV ela não se aplica para o nosso papel corporativo, seja eu gerente, seja eu auxiliar, seja eu quem quer que seja. Ela se aplica para fora e para dentro das capas, para mim, enquanto gente. E quando você melhora, né, a possibilidade e a fluidez da comunicação entre gente com gente, aí é inevitável que as relações entre os papéis que você exerce dentro da empresa, elas também sejam melhoradas ou tenham a possibilidade de melhorar. De novo, é um desafio. Eu tenho um comentário, tenho uma vez eu dando um curso na empresa que eu trabalhava, inclusive, e chegou um comentário até mim, de uma pessoa, não por ela, né? Eu fiquei sabendo por mês, ela disse, poxa vida, o que é que eu vou passar 5 horas falando sobre comunicação? A gente já sabe tudo de comunicação antes de fazer esse seminário que a gente estava fazendo, né? E essa pessoa, né, que eu sabia que tinha feito esse comentário, quando terminou, ela segurou no meu braço e disse, poxa, você me ajudou a enxergar coisas que eu não tinha visto ainda. Muito obrigado, mas esse curso é importante para mim, não aqui no trabalho, é importante até dentro de casa, até com a minha esposa, ele falava. E assim, é essa diapasão, né, graças à CNV, né, que você consegue chegar um pouquinho mais perto, né, da essência. E quando você trazer um elemento que a gente não falou ainda, né, consegue acessar as vulnerabilidades que a Brené Brown fala com muita propriedade, né? Ela até diz o seguinte, que as nossas vulnerabilidades, se a gente pode até não querer expor, mas que a gente vai estar sendo guiado por elas e contaminado pelas nossas vulnerabilidades, certamente. E expor a nossa vulnerabilidade, que é uma coisa que eu falo muito no ambiente organizacional, que é meio que um tabu, que você não pode ser vulnerável, né? E, ao contrário, ela induz conexão, ela induz comportamentos empáticos quando você se mostra vulnerável para o outro. E a gente, normalmente, nos ambientes profissionais, a gente coloca uma capa, né, de eu não falho, eu não tenho problemas. Até quando eu comecei na minha vida profissional, eu dizia, você deixa a sua vida pessoal fica da porta para fora, né? Se acreditava nessa falácia, né? Hoje as empresas já estão percebendo que o mundo é complexo, né? As empresas são complexas e as pessoas são complexas. E você precisa lidar com essa realidade se você quer ter uma equipe, né, que funcione melhor. E eu acho que é o sonho de qualquer empresário ter equipes que funcionem melhor. E, nesse sentido, a comunicação sempre pode pegar qualquer organização. O ponto nevrálgico da maioria dessas organizações é a comunicação. Então, se você consegue aprimorar um pouquinho só a comunicação, certamente essas empresas elas vão trabalhar melhor e podem obter melhores resultados. Maravilha, Luiz. Então, eu imagino que você utiliza muito na sua vida pessoal. E é uma coisa para todos nós, mas é um exercício, porque às vezes até nas relações próximas, mais próximas, é mais desafiador. Sim. Porque o trabalho, você pode mudar de trabalho, mudar de família dá mais trabalho. Dá mais trabalho. E às vezes essas coisas se retroalimentam. Os conflitos em casa, eles vão para o trabalho, os trabalhos vão para casa, e na pandemia todos se juntaram no mesmo espaço físico. Então, assim, o conselho, a dica prática, tem alguma, né? Você falou dos componentes, das coisas que você vai observar. Obviamente, gente, isso requer prática
é um processo, existem vários cursos, vários treinamentos. E nós vamos colocar aqui depois, vai estar aqui na descrição desse vídeo, mais informações a respeito, inclusive de treinamentos que o Luiz também ministra a esse respeito, mas com essa ideia que é algo que vamos construir juntos e saindo da vitimização, saindo da dicotomia de estou certo, o outro está errado ou vice-versa, a vulnerabilidade que você trouxe aqui também, essa possibilidade de estar presente e abertos para observar e conhecer o que é que o outro tem a dizer e quais são as necessidades, né? Porque por trás de muitos conflitos o que está são necessidades não atendidas, por trás de uma fala violenta tem uma necessidade não atendida e muitas vezes não percebida, porque ela não está explicitada. E quando isso vem à tona, como é possível reconciliar o que parecia irreconciliável, não é isso? Mas já que a gente falou sobre que não é a panaceia, quando não se aplica a CNV? Quando não funciona, vamos dizer assim. Olha, eu acho que talvez não seja, a palavra certa não seja não se aplica, porque sempre, né, sempre há uma maneira suave de falar algo, né? Aí saindo fora até da CNV, né? Sempre há uma maneira, porque CNV não quer dizer ser bonzinho, ser mansinho, que é também outro grande equívoco, né? A gente acha que falar em comunicação não violenta é você ter alguém pronto para dizer sim, muito pelo contrário, né? A CNV implica uma autorresponsabilização consigo e com o outro, e isso exige muito mais do que o toma lá da cá, escreveu, não leu, pau comeu, bateu, levou. Isso é simples, é simplório. Só que, como você falou, a gente tem evoluído, né, como ser humano que somos, né, e a gente precisa também evoluir na nossa capacidade de comunicar. Agora, você falou das relações pessoais e todos nós vivemos conflitos, todos nós temos problemas com pessoas próximas, não tão próximas. Em que situação, né, você pode não encontrar um caminho, né, para solucionar o conflito, né? Existem situações que isso não pode acontecer. O que é que eu digo? Que nessas situações, se você empreendeu, se você trabalhou com autenticidade, com empatia, tentou olhar o outro, tentou expressar o que você sente a partir de observações, falar sobre o que você sentia, explicitar a sua necessidade, fazer todo esse caminho desse processo, né, isso requer habilidade, e não conseguiu, eu acho que nem sempre, né? Lembra que eu falei que assim, a gente é responsável pelo que a gente fala e a forma que a gente fala. O que vem do outro, né, é responsabilidade do outro. Às vezes o outro não está aberto. Né? Por melhor que seja a sua intenção, por melhor que tenha sido o seu caminhar, né, para tentar fazer essa construção. Eu acho que até aí, né, embora, digamos, a relação propriamente ela pode não chegar a um bom termo, ou a sua própria consciência do caminho que você fez, da possibilidade de conectar com o outro, mesmo que frustrada, né, o seu permanecer, o seu silenciar, muitas vezes ele vai acontecer de uma maneira mais tranquila, né? O que é que eu estou falando, né? Que se você colocou tudo que você podia naquele momento, né? E aí não estou colocando você como alguém superior, né? Que também tem essa armadilha, claro, né? É um risco. Às vezes a gente se coloca, não, eu já fiz tudo o que eu podia. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você, de fato, legitimamente, autenticamente ter empreendido, né, o que estava ao seu alcance no momento, de acordo também com as suas limitações, mas eu acho que essa saída honrosa que a CNV nos dá de ter a tranquilidade, de acordo com o meu nível de consciência, de ter tentado aquilo que era possível para mim. E aí é onde entra um outro, você falou de presença, eu vou trazer uma palavra que eu gosto muito, que é a pausa. Né? Ao invés de sair para não quero nunca mais falar com você, por exemplo, como a gente vê quando os processos chegam a um nível de mágoa, de sofrimento mútuo, né? Você simplesmente dá o espaço para uma pausa.
E a pausa, aí trazendo um pouco do yoga, né? A pausa é algo extremamente potente, né? Um dia depois de uma noite, né? O espaço que a gente dá depois que a gente come, né? Também nas relações, uma pausa pode ser extremamente geradora de algo novo, desde que eu esteja consciente, alimentando aquele processo e aberto. Eu posso querer uma pausa mais longa. Você pode querer uma pausa mais longa. Pela eternidade, mas enfim, mas que seja. É um caminho, são escolhas, mas assim, independente do tamanho da pausa, eu acho que o que vai fazer diferença é o seu nível de consciência, onde que eu estou nesse processo. Não, fundamental. Eu acho que você sai transformado, mesmo que o resultado não seja o esperado ou o desejado. Se você conseguir pacificar você mesmo no meio de tanta turbulência, você já saiu ganhando, ainda que possa externamente ter perdido, porque aquela situação ela se tornou irremediável, de alguma Uma única maneira. coisa que eu diria, porque o conflito, de fato, assim como a gente falou sobre as nossas lentes, né? E no conflito, normalmente, as nossas lentes estão mais embaçadas, né? Eu acho que convém aí um pouco mais de esforço para ver o quanto que eu, de fato, me disponibilizei para enxergar esse outro. E não apenas querer ter o meu ponto de vista ou a minha necessidade Validado. atendida. Eu acho que vale a pena essa reflexão, porque, de fato, as nossas lentes ficam um pouquinho mais embaçadas no conflito. Com certeza. E daí, a gente viesa. Muitas vezes, quando a gente fala de relações profissionais ou não, né, a ajuda de um terceiro é onde entra a mediação, que é uma outra perninha disso. O mediador é um terceiro que é engraçado, né? O mediador ele é tido não como imparcial, mas o mediador ele tem um papel de multiparcialidade. Ou seja, é aquele que consegue enxergar e capturar as diversas verdades e trazer aquilo tudo para um diálogo. Fundamental nesses tempos. Luiz, para terminarmos, o que é que você gostaria de trazer como palavra final para quem está nos escutando e que pode contribuir de forma prática para uma vida mais pacífica e um conviver mais empático também? Olha, eu acho que, de forma prática, já que a gente falou das redes sociais, né, como algo que intensifica os nossos conflitos, intensifica a turbidez da nossa visão, mas, por outro lado, também são as redes sociais que possibilitam acessar pessoas que sequer a gente vai conhecer. Então, assim, a gente precisa enxergar a potencialidade das pessoas e das redes. Então, assim, nesse sentido, eu, como educador que sou, eu entendo que nós estamos sempre em formação, né? Nós estamos sempre evoluindo, né? E acreditar nessa evolução é fundamental para que a gente não perca a esperança. Então, o que eu diria para quem está aí do outro lado, né? E aí a gente vai estar atingindo um número que não conseguimos aprender de pessoas um convite para que a gente pare e reflita, né? Onde que eu me encontro nessa relação com o outro? Eu acho que o começo do processo, se você vai fazer um curso de CNV, se você vai buscar qualquer outro caminho que seja, mas antes de tomar qualquer movimento, você tem que se perguntar onde que eu estou, ou como diriam os meninos, onde que eu estou? Para saber para onde que você vai, você tem que saber onde você está. A partir dessa pergunta, e aí eu sugiro realmente que você pare um momento, toma um banho, né? Não é no agito do dia a dia que você vai fazer essa pergunta para você, né? Qual é a minha necessidade? Né? O que é que está pegando? Onde é que o bicho está pegando? A partir dessa pergunta, né, você pode ter dificuldade de comunicar com o outro, você pode ter dificuldade de expressar o que você sente, né? Então, assim, a partir dessa pergunta, ela por si só vai ser geradora. E o que eu diria, do ponto de vista prático, e até concordando com William James, né? Onde está a nossa atenção, está a nossa realidade. Aí eu vou dar um exemplo bem simples. Às vezes você quer comprar um objeto, né? Sei lá, você quer comprar um computador, ou você quer comprar uma máquina, um carro, né? Não sei se você já parou para observar quando isso acontece, que você começa a perceber que as pessoas ao redor parece que tiveram a mesma ideia que você. Você fala de carro, está todo mundo comprando aquele mesmo tipo de carro. A mesma cor. Da mesma cor.
Isso acontece, na realidade, simplesmente porque você levou a sua atenção para lá. Uhum. Então, assim, para iniciar, eu diria, foque sua atenção, né? Uhum. E se você pudesse escolher uma única coisa, eu vou trazer um elemento aqui que está fora da nossa conversa, Uhum. né, porque ele não veio ainda aqui. Comece a descobrir processos de meditação. Por quê? Para mim, eu acho que é a melhor forma de você conseguir ampliar a sua capacidade de ter consciência sobre si mesmo. E aí, processo de meditação, onde é que isso acontece? Eu gosto de dizer o seguinte: se você tem religião, qualquer religião trabalha processo de meditação dentro do leque, do véu. Se você é ateu, a ciência hoje fala isso, o MIT, diversas universidades, Stanford, todas elas se dedicam a estudar o mindfulness, né? Que nada mais é do que a meditação da ciência, né? Que é a mesma coisa trabalhado com roupagem diferente. Então, assim, invista num processo de meditação. Procure pessoas, procure grupos, né, de pessoas para meditar. A partir daí, esteja atento às necessidades. Ou seja, a paz começa em nós e a construção dela, certamente, em nós. E é a partir daí que vamos caminhando e evoluindo. O Rumi, que é um poeta sufi, há séculos e séculos atrás, ele disse: para além do certo e do errado, do bem e do mal, existe um campo, e eu me encontrarei com você nele. Muito bem. Luiz, gratidão. Hoje foi um dia muito especial, tive o privilégio, a honra e o privilégio de conversar com Luiz Ismael sobre assuntos que são tão importantes na atualidade. Falamos sobre comunicação, falamos sobre presença, sobre meditação, mediação, crescimento pessoal, enfim. Os temas são amplos, interligados, são complexos e, mais uma vez, gente, não existe panaceia, solução mágica ou algo que possamos comprar na farmácia, como os antidepressivos que estão tão em voga na sociedade de hoje. Crescer, seja individualmente, seja em sociedade, requer esforço, consciência, persistência e é algo que construímos no nosso dia a dia. De novo, é a partir da percepção, da consciência daquilo que precisamos transmutar em nós, das nossas sombras, das nossas dificuldades, que podemos mudar o mundo. Terminando aqui com a frase do Gandhi que eu gosto muito, que sejamos a mudança que queremos ver no mundo. E esse é o convite, e por isso que eu te agradeço imensamente, Luiz, pela disponibilidade e por tantas coisas bacanas que você compartilhou. Obrigado, Elma. Hoje aqui. Seguimos juntos. Estamos juntos. Obrigada.